Vamos render graças ao nosso Pai por essa noite. Te rendemos graças, Jesus, pela tua bondade e misericórdia que nos acompanha sempre. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado por esse privilégio de nos reunirmos em teu nome. Muito obrigado pela tua graça, tua bondade e misericórdia. Muito obrigado pelo teu cuidado, Pai. Muito obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós. Muito obrigado pelo teu Santo Espírito que habita em nós, Pai, que nos fortalece, que nos guia através da tua palavra. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado porque o Senhor deixou o seu nome e toda a autoridade que foi dada a Ele nos céus e na terra. Muito obrigado, Pai. Por isso nós te louvamos com alegria nessa noite, porque o Senhor é bom em todo tempo e porque o Senhor ressuscitou. Por isso nós podemos crer no amanhã, porque o Senhor vive. Por isso nós cremos em Ti, Jesus. O meu Deus é maior que os meus problemas, eu não temerei. Com Jesus eu vou além, ainda que a figueira não floresça e não haja o fruto da videira. Eu não temerei não, pois sei que para além das nuvens o sol não deixou de brilhar, só porque a terra escureceu. A minha vida está em Deus, eu sei que tudo posso em Deus. É Ele quem me fortalece. Eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus. Eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus. O meu Deus sabe tudo que eu preciso pra seguir com paz dentro do meu coração, ainda que a lua adormeça e não haja o brilho das estrelas. Eu não temerei não, pois sei que para além das nuvens o sol não deixou de brilhar, só porque a terra escureceu. A minha vida está em Deus, eu sei que tudo posso em Deus. É Ele quem me fortalece. Eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus. Eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus. Nas alturas sou filho de Deus. Deixou os céus pra me encontrar. Aqui não é o seu lugar. Um amor assim o mundo
naquela cruz se entregou, o teu perdão me alcançou, um amor assim o mundo não conheceu. Do altar de adoração seja sempre exaltado Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, tu és Jesus, Filho de Deus, levou sobre si pecado e dor, venceu a morte e ressuscitou, um amor assim o mundo não conheceu. Levou sobre si pecado e dor, venceu a morte e ressuscitou, um amor assim o mundo não conheceu. No altar de adoração seja sempre exaltado Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, tu és Jesus, Filho de Deus, seja exaltado, engrandecido, seu nome é santo, poderoso é, e não há nada que apague o seu amor. Na cruz me libertou, na cruz me libertou, na cruz me libertou, na cruz me libertou. Seja exaltado, engrandecido, seu nome é santo, poderoso é, e não há nada que apague o seu amor. Na cruz me libertou, na cruz me libertou, na cruz me libertou, na cruz me libertou. No altar de adoração seja sempre exaltado Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, tu és Jesus, Filho de Deus. Eu olho para a cruz e para a cruz eu vou. Se eu sofrer, participar
e a sua obra vou cantar. Meu Salvador, na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Imerecida vida, de graça recebi por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto és fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto és fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Por seu amor. Jesus, por seu amor. O amor que nos alcança, o amor que nos alcançou. Quão grande amor, com quão grande amor nos tem amado, Pai, a ponto de nos entregar o seu próprio Filho, por um preço que nós não poderíamos ter pago. Jesus, o nosso Redentor, aquele que vive,
E é por isso que nós devemos andar alegres, porque Ele vive. Uma esperança, a nossa viva esperança, Jesus, Ele é a nossa viva esperança, refúgio e fortaleza, um socorro bem presente, um Deus de perto. Aleluia. Boa noite, graça e paz, tudo bem, igreja? Fale com o seu irmão, né, que está do seu lado. Dê um abraço nele, cumprimente, fale para ele como é bom ele estar aqui, irmãos, reunido com você, para que a gente possa crescer na palavra. E glória a Deus, o Senhor é bom, Ele está aqui, porque a palavra diz: onde tiver um ou dois reunidos em seu nome, ali Ele está. Então Ele está aqui, independentemente que você sinta, Ele está aqui. Aleluia. E essa é a certeza que nós temos, que Ele está aqui. Então, se Ele está aqui, coisas vão acontecer. Vamos orar. Pai, graças te damos por essa noite. Graças te damos por tua palavra que é a verdade. Graças te damos porque você está aqui. E é tão bom, Senhor, saber disso, que você está aqui. Espírito Santo, vocês são dos corações nessa noite, que você possa falar aos nossos corações. Senhor, que nosso coração nessa noite possa ser como uma terra boa, um solo fértil, onde as pedras foram tiradas e foi preparado para receber a semente que é a tua palavra. Espírito Santo, você tem liberdade para fazer como você quer e comunicar aquilo que está no coração do Pai nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Louvor, obrigada. Vocês são uma bênção. Aleluia. Podem sentar, igreja. Podem sentar. Fiquem à vontade. Deus, Ele é bom. Aleluia. E eu quero... Aleluia. Glória a Deus. Obrigado, Van. Eu quero comunicar, falar algo com vocês. Algo que o Senhor trouxe no meu coração. A gente... eu estava vendo um vídeo, né? Estava passando no Instagram e vi um vídeo, né? Sabe que eu achei tão interessante a frase que aquele vídeo carregava, que eu disse: rapaz, isso me fez refletir sobre algumas coisas, né? A frase que esse vídeo dizia é assim: a energia só te afeta se você estiver na mesma frequência. Eu achei tão interessante, porque eu não tinha nem como eu passar o vídeo, mas eu achei muito interessante. E nisso ele batia no metal, aí tinha uma bolinha que ficava encostada no metal, enquanto ele estava com outro material, outro ferro. Enquanto ele batia, o ferro estava mais alto, a bolinha não balançava. Mas quando a bolinha descia quando o ferro descia para o mesmo nível, aí afetava a bola. A energia, a força da energia afetava a bola. Então eu fiquei meditando sobre isso, né? A energia só vai te afetar quando você estiver na mesma frequência. E eu fiquei meditando nisso esses dias, irmãos. Porque a gente vive no mundo, a gente não tá fora dele, né? A gente está nele.
E a gente ouve tantas coisas, a gente vê tantas coisas, sabe? E às vezes essas coisas que a gente vê por aí acabam nos afetando. Você entende? E o Senhor, quando falava comigo, Ele falava sobre... Ele falava sobre relacionamentos. Na verdade, quando eu vi essa mensagem, eu comecei a perceber as coisas que tinham me afetado, que estavam me afetando no meu dia a dia, as coisas que estavam me afetando, que estavam me tirando do eixo. Eu disse, rapaz, então eu vou ter que subir essa energia. Então eu vou ter que subir minha intimidade. Eu vou ter que subir a régua, como o pastor da gente diz. Porque aquilo falou muito forte ao meu coração. E eu comecei a me examinar. Quais são as coisas quais são as coisas que têm me afetado, né? Em qual momento eu tenho deixado isso me afetar e por que me afetar? E eu queria trazer um pouco disso para a gente essa noite. O que é que tem nos afetado e o que a gente pode fazer. O que a gente pode cooperar para essas coisas não nos afetar. A gente vê que ultimamente tem se falado muito em guerra, ultimamente tem se falado muitas coisas ruins, né? E eu também tenho um Instagram que eu acho bem interessante, que ele diz assim, saiba o que está acontecendo no mundo de bom. Porque, irmão, se a gente for olhar só para as coisas ruins, tem coisas acontecendo boas, sabe? E isso nos mostra que a gente pode escolher o que é que a gente vai ver. A gente pode escolher da comida que a gente vai comer. A gente pode escolher das coisas que a gente vai se alimentar. Entende? Eu sei de uma coisa. Se eu pegar o meu celular, se eu pegar as minhas redes sociais, só para ver aquilo que é desgraça, só para ver que aquilo que não vai me gerar fé, aquilo vai aparecer mais e mais. Porque a internet é um algoritmo e ela vai te dar aquilo que você pesquisa. Então, e eu gosto muito disso. O que é que está acontecendo no mundo de bom? E essas coisas me fazem meditar sobre eu posso escolher. Nós temos escolhas, sabe? E nós temos escolhas sobre as coisas que vai nos afetar ou não. Sabe? A gente tem escolha, a gente pode dar uma resposta. A gente está no mundo, a gente vive com pessoas, a gente passa por situações. Cada pessoa aqui está passando uma situação, uma circunstância diferente, mas você pode dar uma resposta diferente. Basta você querer, sabe? Eu quero ler lá com vocês, lá em Romanos, capítulo 12, o versículo 2, que vai dizer assim: E não sejas conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não sejas conformado com esse mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento. Às vezes a gente pensa que a gente que vai transformar as pessoas, mas a mudança acontece em mim e em você a partir do momento que a gente renova a nossa mente. E a gente já sabe que a gente, graças a Deus, a gente é bem instruído nessa igreja, que as formas que a gente tem de renovar a nossa mente é através da palavra de Deus, é através da oração, é através da intimidade com o Espírito Santo. É assim que você vai renovar a sua mente, sabe? Então, mediante o que eu vejo lá fora, eu posso renovar a minha mente, eu posso crescer na palavra, eu posso crescer em intimidade com o Senhor. E o que antes me afetava, amanhã, hoje não me afeta mais. Isso é um trabalho meu e seu, irmãos. Sabe, quando a Bíblia fala nos moldar fala que o mundo às vezes ele quer nos moldar por fora, ele quer nos colocar um molde. E a gente pode ver muito isso dentro de moda, dentro de tantas coisas, e uma delas é sobre tantas pressões. É pressões para você perder sua identidade, é pressões de fala, é pressões de como você vai se comportar, sabe? Mas a gente precisa moldar a nossa mente, a gente precisa renovar a nossa mente com a palavra de Deus. A gente precisa entender quem a gente é em Cristo Jesus. E a gente não precisa andar sendo afetado por frequências que não seja a palavra. Por mais que a gente esteja no mesmo ambiente, irmãos, a gente tem como não ser influenciado pelo ambiente. É como um raio. O meu sogro, ele gosta muito ele é colecionador.
Então, se você chega lá na casa dele, você chega no quarto dele, você vai ver vários rádios de várias formas. E eu lembro que eu ainda peguei isso, o rádio, quando a gente levantava a antena, a gente colocava o bombril, a gente ficava regulando o rádio. E todas as vezes que o rádio estava numa sintonia errada, era um chiado. Era um barulho, e dava tapa em cima, e fazia várias coisas. Mas quando a gente ficava na sintonia certa, fluía. A mesma coisa é a gente conforme a palavra de Deus. Quando a gente renova a nossa mente com essa palavra, meu irmão, pode dizer o ambiente lá fora, pode estar dizendo o que quiser, eu estou na sintonia certa. E a minha sintonia não tem nada a ver com lá fora, a minha sintonia tem a ver com a palavra de Deus. Então, por mais que eu esteja num ambiente, tem como eu não ser afetado por ele. Através da palavra de Deus. Mesmo que todo mundo fale a mesma coisa, eu tenho como não ser afetado por essas coisas. Mas eu preciso entender que eu vou precisar renovar a minha mente. Sabe? E quando eu escutei essa frase, irmãos, automaticamente surgiu várias coisas que eu percebi que eu teria que subir meu nível na palavra. Eu disse, pai, eu preciso orar mais por isso. Rapaz, por que isso aqui está me afetando tanto? Eu comecei a olhar para mim e ver que verdadeiramente tinha várias coisas que estavam me afetando. Mas por que estavam me afetando? Porque talvez eu não dei a importância na palavra que eu precisava dar. Irmãos, a gente pode passar por essa vida sem tantos danos. Tem como, a palavra ela é a verdade. Sabe, a gente pode passar, a gente pode sofrer por consequências. Hoje o pastor está trazendo a exposição da carta aos Filipenses, e ele falando que Paulo estava escrevendo aquela epístola de dentro da prisão, e ele começa a falar com alegria, e ele começa a falar de várias coisas, mas ele não estava olhando o cenário dele atual, ele estava olhando ele estava escrevendo. Ele tinha aquela intimidade, ele tinha aquela certeza, e nós também podemos ter isso hoje. Nós não precisamos andar desesperados. A gente não precisa andar na frequência do mundo, em chiado. E o que é o chiado? É a murmuração, é a ansiedade que muitas vezes quer bater na nossa porta. Quer bater, quer impor a gente. Não, você é do mundo. Não, a gente não é do mundo. Eu estou aqui, mas eu estou de outro lugar. Sabe, o meu lar é celestial. Eu tenho outras ferramentas. A gente tem como não ser afetado por essas coisas. Essa pressão que fica, não, você tem que andar, você tem que falar, você está aqui. Não, eu sou no mundo, mas eu não estou. Eu posso influenciar aonde eu chegar. E essa questão dessa renovação, irmãos, ela é diária. Não é renovação que eu vou, não. Todos os dias eu preciso ter contato com a palavra. Todos os dias eu preciso estar meditando na palavra. Todos os dias eu preciso estar pegando na Bíblia, lendo a palavra e meditando e renovando a minha mente. Porque cada dia traz seu mal. Cada dia ele traz uma dificuldade, um desafio diferente, irmãos. A gente precisa entender que a gente é o povo da fé, mas a gente vai passar por dificuldades. A gente vai passar por pressões. Mas a gente precisa saber que tem um molde, um modelo, uma forma de a gente passar por essas pressões. Não desesperados, não atribulados, não correndo de um lado para o outro, como se não soubesse o que vai acontecer. Não, não, não. A gente sabe o fim da história. A gente sabe, irmãos, o fim da história. Sabe? A Bíblia é bem clara sobre isso. A gente sabe o fim da história. E eu começo a meditar e pensando sobre isso, né? Eu acho que hoje, no tempo que a gente está vivendo, as pessoas que não conhecem a Cristo, eu penso que é o tempo que elas têm mais necessidade de ver eu e você. Mas você entende que não é ver eu e você, irmãos, muitas vezes o nosso exterior. Você sabe que muitas vezes não é ver eu e você a Bíblia que a gente carrega embaixo do braço.
Você entende que o mundo aí fora, as pessoas aí fora, têm mais necessidade de ver hoje, mas não é eu e você, talvez, com alguma doutrina de veste, com alguma forma de cabelo, com alguma forma de andar. As pessoas têm a necessidade de ver o nosso equilíbrio na palavra. As pessoas têm a necessidade de escutar alguma coisa diferente, porque o diabo, irmão, já estão oprimindo elas. E eu e você é portador dessa verdade. Eu e você é portador dessa verdade. Eu e você conhecemos essa palavra. E se conhecemos essa palavra, e se ela é a verdade para nós, por que não levarmos boas novas a essas pessoas? Sabe, irmão, as pessoas andam oprimidas. O diabo tem oprimido pessoas com enfermidades, com medo, com depressão, sabe? O diabo tem sido bem diabo mesmo. Mas eu e você tem um antídoto dessa verdade. E o antídoto para isso é a palavra de Deus. E não é só, às vezes, a gente não vai ganhar alguém falando, mas as pessoas vão... Ambientes que nós somos introduzidos, a gente pode fazer a diferença. E a diferença talvez não seja falar, a diferença talvez não seja dar uma literatura, a diferença é só viver o que a gente sabe viver. A diferença é ser aquilo que a Bíblia, a palavra nos chama para ser. Sabe, sem muitas invenções, só ser no cotidiano, só ser no normal, só ter uma palavra certa, uma palavra branda, um braço estendido, um abraço. As pessoas aí andam com necessidade de ver isso. Por mais que a gente esteja na cidade que diz que é a mais evangelizada do Brasil, eu e você tem essa responsabilidade de trazer boas novas da salvação por onde a gente passar. A gente precisa entender que a gente carrega essas boas novas e que o Senhor, Ele conta comigo e com você. Conta com essa consciência renovada, que nós somos o socorro que as pessoas precisam, irmãos. E a gente não precisa fazer força para ser isso. Eu tenho colocado no meu coração, disse, Pai, eu quero ser. E tem algumas áreas que eu preciso melhorar, a renovação da minha mente, sabe? Tem algumas áreas que precisam melhorar. E eu tenho falado, Pai, mas eu quero sim, Pai, eu quero acertar em algumas áreas. Porque eu quero ter essa consciência de trazer esse alento para pessoas. As pessoas estão desesperadas, mas eu e você é a resposta para isso. Aonde o Senhor tem inserido você. Você não está ali por acaso. Você não é ninguém. Sabe, você é representante do reino. E você carrega ele dentro de você. Aleluia. Mas eu e você precisa renovar a mente com essa verdade, irmãos. Eu e você precisa acordar pela manhã e pensar, sabe, quem é que eu posso alcançar hoje? Quem eu posso alcançar hoje? Mas quem eu posso alcançar como? Com a palavra, com um abraço, com um gesto de gratidão, sabe? Com um olhar, com notar alguém, irmãos. Às vezes a gente pensa que a gente só vai alcançar alguém se a gente fizer algo muito extravagante. E às vezes não. Um licença, um por favor, sabe? Porque as pessoas estão muito... O mundo está muito acelerado. Está muito corrido as coisas. E a gente... Nessa aceleração toda, às vezes a gente para de olhar para as pessoas. A gente deixa de olhar no rosto das pessoas. Às vezes a gente deixa de olhar a afeição das pessoas. Por causa de estar tudo tão acelerado. E você carregando aquilo que é tão de precioso, que pode trazer as boas novas para a vida de alguém. Sabe? E às vezes a gente quer que o pastor vá lá. Às vezes a gente não sabe o que fazer. Meu Deus, o que é que eu vou fazer? Mas a solução está dentro da gente. A gente carrega a solução, a palavra, o Espírito, o próprio Deus. E às vezes inconscientemente mesmo, porque
eu vou dizer a você que o meu intuito nessa noite não é trazer condenação para você, mas é trazer para a gente renovar a nossa mente mesmo, que essa consciência que a gente carrega essa verdade, e essa verdade pode alcançar pessoas. Sabe? Nós precisamos, irmãos, subir a nossa consciência concernente a isso. Eu não preciso andar desesperado. Sabe? Deus, Ele está comigo. Na situação que eu estou vivendo, o Senhor está lá. Sabe? As águas, por mais que o mar possa estar agitado, e por mais que eu não veja o horizonte, o Senhor está no meu barco. E se, Sabrina, mas a situação está tão agitada, você não sabe, e se o seu barco quebrou, e o seu barco naufragou, o seu Deus ainda Ele é poderoso para acalmar o mar. Você entende? Essa consciência. Sabrina, está tudo bagunçado. O Senhor está com você. Vai ficar tudo bem. Você não precisa andar acelerado. E eu estou dizendo isso para você, porque eu tenho que dizer essas verdades para mim também. Sabrina, o Senhor está com você. Vai dar certo. Respira. Respira, vai dar certo. Porque esse zelo, irmão, extravagante, esse zelo, às vezes que a gente tem com a nossa própria vida, nos faz perder essa consciência de olhar para o outro. De olhar para quem está do nosso lado. E hoje, as pessoas têm a necessidade, irmãos, de ver o que eu e você carrega. Elas precisam olhar para mim e para você e ver verdadeiramente o equilíbrio que o mundo não tem. A calma, a paciência, porque a gente pensa que não, mas as pessoas nos observam. Elas observam como a gente fala, elas nos observam em tempos de pressões, elas estão nos observando, é a gente sendo oprimido e elas observando, uns para se espelharem, outros para dizer, tu não fala fé, e por que tu está falando isso? Você entende? Mas está tudo bem, a gente vai crescer. A gente está crescendo e está tudo bem. Você entende? Então essa consciência, eu renovar a minha mente, vai me trazer essa segurança, irmãos. Eu não vou andar como o mundo anda. Hoje só se fala em guerra, mas quer saber de uma coisa? Eu posso confiar no Senhor. Eu posso chegar numa fila, pode estar todo mundo falando desgraça, pode estar todo mundo querendo falar o que quiser, eu posso escolher me calar. Eu posso escolher trazer um assunto diferente. Nós temos a escolha. A Bíblia nos convida para fazermos algo diferente, a passarmos por uma metamorfose, ou seja, por uma mudança. E às vezes quando fala de mudança, a gente quer mudar e a gente quer que todo mundo logo perceba, né? Quando a gente está fazendo uma dieta, a gente quer logo que as pessoas percebam que a gente perdeu uns quilinhos. E é muito bom quando a gente recebe um elogio, você está mais magro ou você está mais magra. Sabe, mas eu vou dizer uma coisa de você. Essa metamorfose, essa mudança, essa renovação de mente, irmãos, ela acontece primeiramente dentro. Toda mudança acontece primeiramente dentro. É como os frutos, é como a semente que é plantada. E a gente vai regando, Nem às vezes todo dia a gente vai colocar água. É como aquele devocional que a gente faz da Bíblia, né? Aí a gente começa, faz nosso planejamento e a gente diz assim, vou ler a Bíblia em 1 ano. E muitas pessoas começam, aí dia 1 lê dia 2, lê dia 3. Quando chega dia 10 de janeiro já começa a farrapar. Já começa a falhar. Quando você vê, já tem 10 dias atrasado e você já está ansioso, porque você precisa colocar o seu devocional em dia. Mas sabe, essa renovação ela precisa acontecer dentro de você. E você não precisa se cobrar, você só precisa se permitir. Sabe, os frutos vão dar. A gente não precisa estar ansioso para que as pessoas nos validem. A gente não precisa estar ansioso para poder dar fruto que a gente ainda não tem. Mas, quando a gente renova a nossa mente, a gente tem a consciência que eu preciso deixar que a palavra
entre na minha mente, desça no meu coração e mude as minhas atitudes. Aí verdadeiramente a gente vai dar frutos consistentes, frutos viçosos, frutos que gerem fome, frutos que gerem desejo. Mas Sabrina, que desejo? Mulher, eu vejo você assim, mas tu é tão calma. Eu te conheci antes, tu era tão agitada, tu era tão de tantas formas, mas hoje eu te conheço, tu é tão calma, tu tá tão equilibrada. São os frutos da palavra. É a palavra entrando na minha mente, mudando a minha mente. Eu permitindo que ela desça no meu coração. E eu permitindo que essa palavra mude as minhas atitudes. Sabe, o processo é esse, irmãos. Não adianta inverter. Não adianta a gente querer mostrar aquilo que a gente não é. Porque isso é vaidade. A gente quer mostrar às pessoas. Mas o Senhor, Ele nos conhece. Como Ele nos conhece. E como Ele tem paciência comigo e com você, irmãos. É tão constrangedor isso, né? Eu não sei vocês, às vezes eu fico tão constrangida. Eu fico pensando e meditando. Poxa, Pai, eu acho que eu poderia estar em outro nível nisso, mas volta e meia eu ainda. E o Espírito Santo, em vez de vir com tantas condenações, a gente sente aquela paz, aquela presença. É como se o Senhor dissesse assim: Sabrina, vai dar certo. Você vai conseguir, você vai chegar. E o meu intuito nessa noite é justamente trazer isso para a gente, dizer assim: olha, vamos renovar a nossa mente. E vamos dar o fruto dessa palavra. Agora, irmão, sem muita agonia, sabe? Sem muito querer mostrar a ninguém. Mas vamos renovar sim, vamos experimentar a boa e perfeita vontade de Deus. E você lê no capítulo, Romanos capítulo 12, versículo 2, a gente só vai conhecer e só vai experimentar essa vontade quando a gente renova a nossa mente. Aí tem gente que diz assim: mas eu não sei qual é a vontade de Deus. Meu irmão, você não renovou a sua mente. Porque uma mente não renovada vai pensar que a vontade de Deus é que eu e você sofra. Uma mente não renovada vai pensar que o Senhor está nos colocando em enfermidade. Uma mente não renovada vai pensar que o Senhor mata a gente quando a gente erra. Veio Deus com um cabo de vassoura e tome, filho, você errou. Uma mente não renovada não vai nos fazer sentirmos como filho. A gente vai querer sempre estar na justiça própria. Por isso que tem pessoas que, por mais tempos de cristãos que estejam na igreja, não sabem qual é a boa e perfeita vontade de Deus, porque não tem a sua mente renovada. Ainda está pensando que Deus vai matar, que Deus vai ferir, que Deus vai pegar ela lá na esquina, e o Senhor olhando para ela e dizendo assim: ó, renova a tua mente, que eu quero que você experimente quem eu sou. Um pai bom, um pai de amor, um pai que sabe que você não é novidade. Aleluia. Irmão, só assim a gente consegue experimentar, renovando a nossa mente com a palavra de Deus. E quando a gente fala sobre não ser afetado por energia, não ser afetado por informações, não ser afetado em nossos relacionamentos, a gente começa a falar, a gente diz que a gente precisa renovar a nossa mente. E a gente, quando olha para a vida de Jesus, a gente começa a perceber que por onde Jesus passava, Ele mudava o ambiente. Ele mudava o ambiente. Lá vem Jesus, morreu, ressuscitou. Lá vem Jesus, o endemoniado é liberto. Lá vem Jesus, a cura. Lá vem Jesus, a multiplicação de peixe. Você entende? E hoje nós carregamos isso. Então lá vem Sabrina. Tem que acontecer alguma coisa boa, né? Lá vem Érica. Sabe? Tem que acontecer, irmãos, alguma coisa boa. Tem que acontecer. Há uma expectativa do Senhor. Mas eu só vou ter essa consciência, irmãos, quando eu renovar a minha mente. A consciência, eu carrego Deus. E porque eu carrego Deus, Ele é boas novas para as pessoas. Então eu posso levar essas boas novas, essa verdade, aonde eu chegar.
aonde eu chegar, porque onde Jesus chegava, as circunstâncias mudavam. Sabe? E isso, irmãos, não é você ser religioso, isso é você ter uma consciência. A consciência de que eu sou o filho amado de Deus. A consciência que Deus ele quer se manifestar através da minha vida e Ele não se manifesta só no púlpito e só aqui na igreja. Sabe? A consciência que Ele quer se manifestar em meus relacionamentos. A consciência de que Ele quer se manifestar através de mim. Essa consciência de mente renovada. Então, eu preciso acordar com essa consciência. Pai, eu preciso manifestar você hoje na minha casa, com meu filho, com meu vizinho, por onde eu passar. Eu quero ser a resposta, porque Satanás, ele tem acabado com pessoas, sabe? Ele é o Deus desse mundo e ele tem feito muito bem o papel dele. Mas eu e você não somos daqui e carregamos essa verdade. A verdade de Deus dentro da gente, a vida de Deus, a vida Zoe dentro da gente. E a gente pode mudar a vida de pessoas, irmãos. Mudar a vida de pessoas, mudar ambientes, mudar circunstâncias. Sabe? Trazer uma palavra de vida. Uma vez eu vi o pastor Humberto falando, estava assistindo a ministração dele, ele disse mesmo assim, irmãos, quando você for pregar, irmãos, pregue paz, pregue esperança, pregue boas novas, não pregue desgraça não, porque o mundo já tem feito isso com as pessoas. E eu disse, mas rapaz, não é verdade. Você é portador disso, você é portador de boas notícias, você não precisa acabar com as pessoas. Eu disse, rapaz, é verdade. Temos a escolha, irmão. E a gente só vai saber que temos a escolha com a consciência renovada. Quem eu quero alcançar, quais experiências que eu tenho, que eu desejo ter com o Senhor. A gente precisa desejar essas coisas, irmãos. Quando a gente era novo convertido, dava um aleluia perto da gente já estava todo avivado. Parecia um super saiyajin. Aleluia, a gente ficava vermelho. Você entende? E parece que o tempo passa, a gente conhece mais a palavra. Davis agora sorriu. A gente conhece mais a palavra e parece que a gente fica mais tímido. Em vez de a gente ter a ousadia de conhecer e de ter a mente renovada. Parece que a timidez, o tempo de evangelho, com o conhecimento da palavra, parece que nos coloca uma couraça de timidez. E a gente não expressa aquilo que tá dentro. Às vezes a gente quer expressar aqui no púlpito. A gente quer ser eloquente aqui. A gente quer entender de tantas coisas aqui, sabe? Mas o Senhor tem nos convidado para o particular. O Senhor tem nos convidado para ser igreja fora de quatro paredes. O Senhor tem nos convidado a demonstrar o que a gente tem aprendido aqui, irmãos, lá fora. A partir do momento que a gente renova a nossa mente. E eu queria convidar você a começar a desejar isso no seu coração. Começar a ter as suas experiências e você entender verdadeiramente que a palavra de Deus, ela funciona. Funciona para alcançar pessoas. Eu lembro uma vez que tinha um pastor e ele gostava muito dessa área de libertação, né? Gostava dessa área de libertação, essas coisas de expulsar demônio e tal. E ele era muito eloquente na palavra, ele entendia muito bem da Bíblia, ele ministrava muito bem. E eu via, né? E eu ficava vendo, e ele fazia parte da igreja onde eu congregava, né? Aí é Cal antes. E eu via que ele fazia acompanhamento, fazia aconselhamento e intercessão, e aí eu participava daquilo. E eu tive a inocência de começar a orar ao Senhor, Pai, eu quero ter experiências. Sabe quando você não tem muita sabedoria nas suas orações? Mas eu comecei a orar porque eu via aquilo, eu dizia, Senhor, eu quero ter experiências. Eu quero ter experiências. E, irmãos, eu fiquei orando. Sabe aquilo que você pede, você recebe? Você entende essas coisas. E foi justamente o que aconteceu. E eu lembro que
que eu, na minha pouca falta de sabedoria, mas eu orava porque eu queria ter experiências, eu não entendia. Não tenho o conhecimento de hoje, que eu possa alcançar pessoas, sabe, de tantas formas. Não precisa ser só expulsando um demônio. Eu só sei mais que nesse dia, teve um belo dia que eu estava na igreja e chegou uma mulher com 3 crianças. Irmão, devido a isso, hoje eu tenho cuidado e tenho assim, coerência e sabedoria naquilo que eu vou pedir depois desse dia. Irmãos, eu orava tanto querendo ter uma experiência de libertação e tal. E o Senhor me concedeu essa experiência. Irmão, mas nunca eu orei por ele. Mas sabe, não é porque você está falando isso. Eu estou falando para que a gente tenha desejo. Que o Senhor nos conecte a pessoas. Que a gente possa ser esse canal. Que a gente possa levar essas boas novas. Não precisa ser na área de libertação, mas que seja com um abraço, que seja com a mão estendida, irmãos. As pessoas têm necessidade hoje em dia de experimentar disso. As pessoas estão carentes desse amor que a gente carrega. E a timidez às vezes não deixa a gente demonstrar. A timidez, às vezes a gente tem uma nota no nosso coração para falar uma palavra, a gente tem uma nota no nosso coração para dar um abraço, a gente tem uma nota no nosso coração, mas a gente fica tímido. A timidez nos engessa de tal forma, mas que o Espírito de ousadia possa nos despertar, irmãos, nos despertar para aquilo que o Senhor quer que a gente faça. Nos despertar para que a gente possa desfazer as obras do diabo. Além dessas portas, por onde a gente passar, aonde a gente chegar, a gente possa desfazer essas obras do diabo. Porque nós carregamos a vida de Deus, irmãos, e nós carregamos soluções de problemas. Tem uma amiga minha que diz assim: problemas, pode mandar para mim. Porque eu sou uma solucionadora de problemas. Eu olhei para a cara dela e fiquei mesmo assim, ousadia, viu? Mas depois eu vim entender sobre o que ela estava falando. Ela estava falando sobre o que ela carregava. Ela disse: eu carrego Deus e Ele é a solução. Eu tenho a solução. Eu sou a resposta. E eu disse: glória a Deus por isso. Que consciência linda. Amém? E que eu e você possa ter essa consciência. A consciência do Evangelho, a consciência da presença de que carregamos, a consciência que nós não precisamos responder todas as coisas. E outra coisa que eu quero falar para você, lá em Provérbios, vamos ler lá em Provérbios? Deixa eu pegar aqui. Aleluia. Provérbios, o capítulo 4, versículo 23, vai dizer só assim: sobre tudo que você deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Ou seja, a sua vida não é definida apenas pelo que acontece ao seu redor. A sua vida é definida pelo que você permite que entre dentro de você. O meu redor, ele não define a minha vida, mas o que eu permito que entre dentro de mim é o que vai definir a minha vida. Guarde o seu coração. Outra coisa, igreja, nem tudo a gente precisa responder. Nem tudo a gente precisa responder. Nem tudo a gente precisa responder. A gente não deve permitir que as coisas nos afetem. A primeira coisa, eu guardo meu coração, eu renovo a minha mente e eu subo de nível. Porque se eu estiver no mesmo nível, essas coisas vão me afetar. E quando eu falo que eu subo de nível, não é você ser melhor do que seu irmão. Eu estou falando sobre você conhecer a palavra. Sobre áreas da minha e da sua vida que precisa ser tratada. E a gente precisa subir o nível para que essas coisas não aconteçam. Guarde o seu coração. Nem tudo eu e você precisa responder. Amém? E eu queria convidar para você ficar de pé. Eu quero fazer uma oração. Eu não sou muito não, mas eu quero fazer uma oração nessa noite. Eu quero fazer uma oração pela gente que está aqui. O Senhor, Ele é bom, sabe? O Senhor tem coisas novas para mim e para você. Nós somos a resposta, irmão. E que honra e que oportunidade é carregar essa vida de Deus. E a gente ser a resposta dos oprimidos, daqueles que sofrem,
Aleluia. Vamos orar. Pai, nessa noite eu oro ao Senhor. Eu oro pelas pessoas que estão aqui. Eu oro pelas pessoas que vão ouvir essa palavra. Eu oro por aqueles que estão nos assistindo agora. Pai, eu peço que no nome de Jesus, que nós possamos, Senhor, renovar a nossa mente para que a gente possa experimentar verdadeiramente quem você é. Aleluia. Espírito Santo, eu te peço que você queime o nosso coração com as verdades dessa palavra. Eu quero que você inflame nosso coração com essas verdades, com a consciência de quem nós somos e aquilo que nós carregamos. E quantas pessoas nós podemos alcançar por causa dessa palavra, por causa dessa presença que a gente carrega. Quanto alívio nós podemos levar, porque nós carregamos a Tua presença, e quantas vezes nós estamos tão intimidados, nós estamos tão envergonhados, porque a gente pensa muitas vezes que levar essa palavra, a gente precisa levar só falando, só tendo uma eloquência tão boa. Enquanto o Senhor só nos convida para a gente ser o que a gente tem que ser e ser filho de Deus. Aleluia. Espírito Santo, aquece nosso coração. A consciência dos últimos dias, a consciência do ide do Senhor. A consciência de que eu posso alcançar pessoas todos os dias. Aviva em nós a Tua obra. Assim como Abacuque orou naquele tempo, aviva em nós essa consciência. Aviva em nós a consciência de portadores de boas notícias. Aviva em nós a consciência que nós podemos desfazer as obras do diabo. Aviva em nós que não é pela nossa eloquência. Aviva em nós que não é pelas nossas habilidades. Aviva em nós que não é pela força do nosso braço. Aviva em nós. Aleluia. Aviva em nós, que é por você, que é para você, que é para a glória do Teu nome, Senhor. Aviva em nós, nos inquieta, Senhor, para essa consciência, nos inquieta para sairmos dessa instabilidade, desse marasmo. Aviva em nós, aviva essas verdades em nossa consciência. Aviva em nós a consciência de cooperadores. Aviva em nós a consciência, essa consciência que o sacrifício já foi feito e eu preciso só cooperar com Ele, Pai. Em nome de Jesus, aviva em nós essas verdades. Nos faz desejar, Senhor, por experiências com você. Experiências simples, experiências de alcançar pessoas, experiências de ver o Evangelho manifestado na simplicidade, sem muitos holofotes, mas os Teus olhos estão lá, contemplando todas as coisas. Aviva essa verdade em nós. Nos tira muitas vezes, Senhor, desse engessado, como se quisesse nos colocar em uma forma, porque parece que nós já sabemos de tudo. Aviva essa consciência em nós, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, pode sentar. Fique na prática dessa palavra. Aleluia. Vamos para o nosso momento de dízimo e ofertas, amém? Eu vou ler aqui
2 Coríntios 8, a partir do 1. 2 Coríntios 8, a partir do verso 1. Agora, irmãos, queremos que saibam o que Deus, em sua graça, tem feito por meio das igrejas da Macedônia. Elas têm sido provadas com muitas aflições, mas sua grande alegria e extrema pobreza transbordaram em rica generosidade. Posso testemunhar que deram não apenas o que podiam, mas muito além disso, e o fizeram por iniciativa própria. Eles nos suplicaram repetidamente o privilégio de participar da oferta ao povo santo. Fizeram até mais do que esperávamos, pois seu primeiro passo foi entregar-se ao Senhor e a nós, como era o desejo de Deus. Aqui ele está falando justamente sobre as ofertas que eram levantadas, que eram enviadas para a igreja de Jerusalém, e era dividida. E a igreja da Macedônia era muito pobre, e mesmo assim eles queriam ofertar. Paulo via a necessidade deles, mas mesmo em meio às dificuldades, eles ainda tinham um coração doador. E que eu e você possa ter justamente esse coração, não olhando o quanto a gente dá, mas mesmo assim como aquela viúva que deu só uma moeda, que eu e você possamos ter sempre essa consciência, não é a quantidade, mas sim aquilo que nós entregamos de coração a Deus, seja o nosso dízimo, seja a nossa oferta. Nosso diácono ele está posicionado, se for ofertar pelos meios digitais também, eu vou orar agora por esse momento, amém? Pai, eu te rendo graças, Pai, eu te rendo graças porque o Senhor tem nos auxiliado, o Senhor tem suprido, Pai. E se alguém estiver passando por alguma necessidade, eu creio que o Senhor pode suprir, Pai. Te rendo graças porque grande é a tua bondade, Jesus. Muito obrigado pelo suprimento, muito obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito, Pai, pelas contas pagas, não só as minhas, mas dos meus irmãos, Pai. Cremos também, Pai, que a tua casa suprida, Pai, seja nos pagamentos, seja na manutenção também, que temos coisas para fazer, Pai. Mas nós cremos que o Senhor é um Deus que supre, Pai. Te rendemos graças por tudo que o Senhor tem feito por nós, Pai. Muito obrigado por tudo. Em nome de Jesus, Pai. Não sou movido pelo que sinto e nem tampouco pelo que vejo. Não sou guiado por circunstâncias, sou da palavra e nela eu creio. Posso passar por desafios e ainda assim ter um sorriso. A fé que eu tenho é inabalável. O impossível torna possível. Não morrerei sem antes provar do bem. Eu viverei meus dias pra contar o quão fiel e constante é o meu Deus, pois o que Ele prometeu é certo cumprirá. Eu creio em Ti, pois Tu tens o melhor pra mim. Eu me recuso a desistir e a duvidar. Eu creio em Ti, pois o melhor está por vir. Pela fé vou prosseguir, em Ti vou descansar. Vamos agora para os nossos avisos. Dia 7, no sábado, às 3 da tarde, vai ter o piquenique das mulheres no sítio histórico de Igaraçu, amém? Eu creio que as irmãs vão se encontrar aqui.